Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde e que estejam interessados no tema das nossas palestras aí. A gente vem conversando sobre a morte do justo, né? Tratando aí da morte do senhor Samson e considerando como justo aquele que cumpriu com as suas tarefas, né? Aquele que fez o que era para ser feito, que procurou trabalhar com dignidade, agir com as pessoas da forma correta, né? Não é aquele que não cometeu nenhum erro, mas é aquele que procurou não cometer erros e que procurou acertar, né? Mas isso não significa necessariamente que tenha só acertado, né? E seja aquela figura santa, né? Aquela figura que trata a santidade, né? Que trata as pessoas como se fossem exceções à regra. Na verdade, nós estamos tratando da morte do senhor Samson e a gente percebe que o senhor Samson é simplesmente uma pessoa como qualquer um de nós que procurou fazer o que estava ao seu alcance para fazer a coisa certa, né? Procurou fazer todo o esforço no sentido de se tornar uma pessoa melhor, que é algo que todos nós aqui podemos fazer, cada um de nós pode fazer isso sem maiores problemas. A gente vem tratando desse assunto desde o dia 27 de julho, né? Do dia 25 de julho, perdão, e nós fizemos aí um vídeo no dia 22 de agosto, no dia 12 de setembro e estamos agora fazendo aí um novo vídeo, né? Então, vamos nos preocupar aqui com onde a gente parou. A gente está lendo aqui sobre o momento em que o senhor Samson ele morre, né? Então ele desencarna, e aí nesse desencarne, um pouco antes, ele manda uma carta para Kardec dizendo que ele gostaria de ser objeto de estudo, como um espírito recém-desencarnado, né? Um espírito que se coloca à disposição da pesquisa de Kardec, para que Kardec mostre como é que está um espírito logo após o desencarne. E o senhor Samson então é evocado, né? A gente tratou disso aí nos vídeos anteriores, né? Tem a tratativa da carta dele solicitando isso, tem a tratativa da primeira evocação ainda na câmara mortuária, antes do enterro, e no último vídeo a gente tratou aí do discurso de Kardec sobre a morte do senhor Samson. Kardec faz um discurso ali na beira do túmulo, né, falando sobre as convicções do senhor Samson, e o próprio senhor Samson torcendo ali pela sua família, porque alguns membros da sua família, ele cita no caso os 2 filhos, né, ainda não acreditam, não se converteram ou não confiam nas ideias espíritas como o senhor Samson confiava, né? Então Kardec vai e faz um discurso a esse respeito, e a gente parou o discurso na última leitura como chamar assim, numa colocação bem inquiridora de Kardec, né? Que coloca a gente, inclusive, nessa mesma posição hoje, né? Então, o que Kardec está fazendo, né? Ele está colocando a coisa assim: você que tem essa ideia de que depois da morte não tem absolutamente nada, né? Tudo que você sente, tudo que você é, tudo que você pensa, todas as suas memórias,
todos os seus sentimentos pelos seus familiares, tudo que representa a sua personalidade e a sua característica, vai simplesmente desaparecer, consumido pelos vermes e pela decomposição do corpo? Então, ele faz a seguinte pergunta para quem titubeia, para quem está nessa dúvida e para quem acredita nisso, né? Ele diz o seguinte: quem, em presença desse túmulo aberto, não sente um calafrio percorrer as veias ao pensar que amanhã talvez o mesmo lhe acontecerá e que, depois de umas pás de terra lançadas sobre o seu corpo, tudo estará terminado para sempre, que não mais pensará, não mais sentirá, não mais amará? Então, para aqueles que têm essa dificuldade, que têm essa ideia do nada, essa ideia do que vai acontecer logo depois, e até para aqueles que têm dúvida a respeito disso, né, Kardec pergunta: e aí, não dá um calafrio diante de um túmulo aberto, diante de uma situação de enterro de um familiar ou de um amigo, de que isso vai acontecer com você daqui a pouco, né? De que você pode sim morrer, porque você preenche todos os requisitos necessários para morrer, que é estar vivo, né? Então, não dá um calafrio, não dá um medo, não dá um negocinho aí na espinha quando você pensa nisso, né? E aí ele diz assim: mas ao lado dos que negam, há um número ainda maior dos que duvidam, por não terem uma certeza positiva. E para estes, a dúvida é uma tortura. Então, quando você duvida, quando você não acredita na vida após a morte, ou quando você acredita, mas acredita de maneira titubeante, você fica naquela: será que é? Será que não é? Essa dúvida é para você também uma tortura, né? Essa dúvida, essa incerteza do que é que vai te acontecer depois da morte é para você uma tortura, e você fica balançado diante de um túmulo aberto, né? E Kardec continua: vós todos que acreditais firmemente que o senhor Samson tinha uma alma. E o que ele quer dizer com isso, que não tinha uma alma, né? Então, se você acredita que além do corpo, há algo além do corpo que sobrevive, que não é matéria, né? Nesse sentido que ele está querendo dizer, né? Então, vós todos que acreditais firmemente que o senhor Samson tinha uma alma, que pensais em que se tenha ela tornado. Então, o que essa alma se tornou depois da morte? Essa é a pergunta de Kardec, né? Onde é que ela está? Onde está essa alma, né? O que ela faz? Onde é que está? O que ela está fazendo? Para onde foi essa alma? Já que sobrou alguma coisa depois da morte, o que está acontecendo com ela? Ah, exclamareis, se nós pudéssemos saber. Jamais a dúvida teria entrado em nosso coração. Quer dizer que se você souber o que acontece com você, com a sua alma, depois da morte, a dúvida não vai mais estar no seu coração? É isso mesmo? Vamos ver o que Kardec coloca. Porque sondai bem o fundo dos vossos pensamentos e convencei-vos de que a mais de um entre vós já aconteceu dizer no foro íntimo, falando da vida futura: e se assim não fosse? Né? Então todas as suas certezas, né? Por exemplo, quando você tem a certeza do nada, né? Então depois da morte não vai sobrar nada de mim, né? Aí quando você tem essas certezas, será que depois você pensa aí, e se não for assim? E se sobrar alguma coisa? Né? E quando você tem a certeza de que vai sobrar alguma coisa e que, sei lá, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno de forma definitiva, também vem a pergunta: e se não for assim? E se eu não for para o céu? E se eu não for para o inferno? E se não for exatamente como eu estou pensando? Né? É essa o questionamento que Kardec está colocando para cada um de nós pensar. Né? E o dizeis porque não a compreendieis, porque dela fazieis uma ideia que não podia aliar-se à razão. Então, quando você
tem esse tipo de dúvida, quando você titubeia em relação a isso, o que significa? Significa que em algum ponto da sua cabeça, em algum momento da sua razão, você está, poxa vida, e isso aqui não está coerente, isso aqui não está legal, ainda não, acho que ainda não é assim, né? E quando você está nessa de ainda não é assim, você não tem certeza das coisas, é que a dúvida te tortura, né, como diz Kardec. Ora, o Espiritismo precisamente vem compreendê-la. Compreendê-la quem? Compreender essa passagem, compreender essa vida após morte, compreender o que é que está acontecendo depois, né? Então, o Espiritismo precisamente vem fazer compreendê-la, por assim dizer, fazer tocá-la com o dedo e vê-la, tornando-a tão palpável, tão evidente, que não mais é possível negá-la do que negar a luz. Então, o estudo da doutrina espírita, ele vem no preencher esse vazio de o que está acontecendo. Para onde a gente vai, como que vai ser a minha vida depois que eu morrer, o que acontece comigo, por que eu tô nessa vida, né? O porquê das minhas dificuldades, das minhas vicissitudes, das minhas dos problemas que eu vivo, das tribulações da minha vida, por que as coisas são assim? Então o Espiritismo ele vem e preenche esse vazio de conhecimento, te dá o conhecimento, mas isso não significa que vai te dar a resignação e a coragem. A resignação e a coragem vão vir do entendimento que você tem de Deus, e a partir do entendimento que você tem de Deus, você começar a confiar um pouco mais e acreditar que as coisas vão melhorar. Então é nesse sentido que ele está colocando os pontos nos is aqui na questão da teoria. E Kardec continua dizendo: então, em que se tornou a alma do nosso amigo? O que se tornou a alma do senhor Sanson? Virou pó ou não? Responde Kardec com firmeza: está aqui, ao nosso lado, escutando-nos e penetrando o nosso pensamento. Poxa vida, o sujeito está ali do lado. Julgando o sentimento que anima a cada um nessa cerimônia. Opa! Então você está ali no enterro, no velório, e está pensando em qualquer outra coisa menos na pessoa que está sendo velada e enterrada. A pessoa está ali, ela está observando, ela sabe o que é que você está se preocupando, se você realmente está ali por causa dela, ou se você está só comparecendo para fazer uma interpretação social de boa pessoa, né? Então, Kardec, quando o Espiritismo te coloca essas coisas assim, quando Kardec te coloca essas coisas assim, percebe que o conhecimento te gera responsabilidades, né? Vamos continuar. Esta alma não é o que vulgarmente pensam, uma chama, uma centelha, algo vago e indefinido. Não havereis, de acordo com ideias supersticiosas, correr à noite pela terra como um fogo fátuo. Fogo fátuo é ela tem diversos nomes, depende de que parte do país ela está e de que país nós estamos falando, mas é uma coisa folclórica, né, que ela provém de um fogo ou de uma luz, vamos colocar assim, né, uma luz que acontece normalmente à noite, né, ela aparece nos cemitérios. A ciência já explicou o que significa essa luz, né, uma luz azulada e que ela parece fugidia, né? Ela vai correndo por cima da Terra, né? E essa luz nada mais é do que o rastro de gases, né? Que estão saindo tanto da decomposição de matéria orgânica, no caso dos corpos, no caso do cemitério, mas ela também acontece, por exemplo, em pântanos, onde você tem matéria orgânica no fundo do pântano e por cima da água esse fogo ele parece estar caminhando, parece que está correndo como se fosse um rastilho de pólvora. Por isso que Kardec fala, não é uma coisa supersticiosa como um fogo fátuo, né? Não. Esta alma tem uma forma, um corpo como em vida, mas um corpo fluídico,
vaporoso, invisível aos nossos sentidos grosseiros e que, entretanto, em certos casos, torna-se visível. Durante a vida, tinha um segundo envoltório pesado, material, destrutível. Quando esse envoltório se gasta e não mais pode funcionar, cai como a casca de um fruto maduro e a alma o deixa como se deixasse velha roupa de trabalho. É este envoltório da alma do Senhor Sansão, é esta velha roupa que o fazia sofrer, que se acha ao fundo da cova. É tudo o que há dele. Mas conservou o envoltório etéreo, indestrutível, radioso, que nem está sujeito às doenças, nem às enfermidades. É assim que está entre nós. Mas não penseis que esteja só. Aqui há milhares no mesmo caso, assistindo à nossa despedida e felicitando o recém-chegado por se ter libertado das misérias da terra. De sorte que, se neste momento o véu que nos encobre pudesse ser levantado, veríamos uma multidão em redor de nós, se acotovelando, e nesse número veríamos o Senhor Sansão, não mais impotente e deitado no leito de sofrimento, mas alerta, lépido, locomovendo-se sem esforço, com a rapidez do pensamento, sem esbarrar em qualquer obstáculo. Então Kardec faz uma descrição de como estaria o Senhor Sansão naquele momento, né? E deixa isso muito claro de que essa não é uma situação exclusiva do Senhor Sansão, mas de qualquer um que desencarna. Não é porque o Senhor Sansão tentou fazer as coisas certas que ele está desencarnado dessa forma. Não, qualquer um desencarnou vai estar assim. E como ele descreve, né, aquela carapaça, aquela casca, essa casca aqui, né, essa carapaça, essa carne, esse corpo, ele está lá jogado dentro da cova, né? Ele é um despojo agora, como uma roupa velha, como o próprio Kardec coloca, né? E é esse despojo que você está enterrando. Mas e o Sansão? O Sansão continua Sansão, assim como todos nós vamos continuar sendo quem somos, né? Então o Sansão continua tendo as suas memórias, os seus conhecimentos, as suas habilidades, os seus sentimentos, ele continua gostando das pessoas que ele gostava, ele continua não gostando das pessoas que ele não gostava, não é porque ele foi pro lado de lá que a questão das inimizades se resolveu, né? Por isso que o Cristo diz, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Então, enquanto você está lado a lado com ele, você se reconcilia. Mas quando você está lá, se você não se reconciliou, continua não reconciliado. Então, você precisa fazer esse trabalho de reconciliação. E conforme você vai para o plano espiritual, tudo que você continua. E você se movimenta, e você se apresenta, e as pessoas conseguem reconhecer você através do seu corpo fluídico, que é o corpo com o qual o Senhor Sansão está ao lado de Kardec, e é por isso que Kardec fala com tanta convicção, né? Ele sabe que o Senhor Sansão está lá, né? E aí, para a gente terminar, estas almas, ou seja, as almas do Senhor Sansão e esses milhares de almas desencarnadas que Kardec disse que você conseguiria ver se você pudesse ter essa capacidade, quando ele fala de tirar o véu, ele está falando de ampliar a sua capacidade de visão para enxergar em frequências que você não enxerga hoje, né? Então esses espíritos seriam visíveis se a gente pudesse enxergar na frequência que eles estão, né? E, né, seriam milhares. Então, estas almas ou espíritos constituem o mundo invisível em cujo meio vivemos sem o perceber, de sorte que os parentes e os amigos que perdemos estão mais perto de nós depois da morte do que se em vida tivessem ido para um país distante. Então,
os nossos parentes, as pessoas, elas ficam próximas de nós logo após a morte, muito mais do que se elas tivessem feito uma viagem para um país distante. Mas a gente não consegue vê-los, a gente não consegue percebê-los com a visão material que a gente tem, né? Talvez um médium vidente consiga fazer isso. O que é importante guardar, né? É importante guardar que esse mundo, ele não está longe, esse mundo do mundo espiritual, ele está entre nós. Como Kardec diz, os espíritos estariam ali aos milhares ao redor dele, junto com o Senhor Samson. E é esse que é o ponto, né? A gente convive com o mundo espiritual sem estar enxergando ele. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. A gente ainda vai continuar com o Senhor Samson, com o discurso de Kardec no vídeo seguinte, né? O discurso de Kardec, ele é muito rico em informações, e é por isso que eu estou fazendo ele de forma bem pausada. Ainda tem muita coisa para ver do discurso de Kardec, e eu deixo vocês com essa ideia de que o plano espiritual está ao redor de nós, para a gente voltar nessa discussão mais tarde, e deixo vocês com a ideia de que vocês vão sobreviver à morte, que o corpo vai morrer, mas vocês vão continuar lá, tenho certeza disso. Fiquem com Deus, fiquem em paz, uma boa semana para todos, tenham fé e confiança e vamos em frente. Ainda tem muito pela vida, ainda tem muito pela frente. Um grande abraço a todos e até breve. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Comentário dos Espíritos, bem curtinho, né? Consolador prometido ainda, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Bem, no primeiro comentário, né, que nós temos que ter bem claro que viver num planeta de provas e expiações implica em estar sob condições de transformação e colheita daquilo que plantou, exatamente na forma de provas e expiações. Essa colheita, né, são aqueles dissabores que enfrentamos cotidianamente, com mais ou menos intensidade,
com mais ou menos alívio e que permeiam a vida inteira, porque, voltamos, é um planeta de provas e expiações. As leis a que o Evangelho comenta são justamente essas leis divinas, que, se formos observar assim mais próximo, são leis de relacionamento pessoal. Tá? Na verdade, o Evangelho, a obra de Deus, a preocupação, né? A preocupação, não vamos chamar de preocupação, não. A pauta dos ensinamentos do Cristo é aprender a conviver. Né? Conviver significa viver junto. Né? Esse é o Evangelho, né? É viver junto. E viver junto dentro desse contexto todo de sabores, de provas e expiações. Né? E é uma imposição, né, divina, o amor e a caridade. É uma imposição. Né? É uma imposição não com represálias. Né? É uma imposição educativa. Então, tudo que vivemos, ele tem como pauta o convívio. E o convívio para que nos transformemos, esse convívio num relacionamento cristão, de irmão fraterno. Né? E é interessante que para que conviva, nós temos três pontos básicos. Tem que, para conviver, estar no mesmo lugar. Tem que dividir o mesmo lugar. Tem que estar no mesmo lugar num determinado instante. Né? Um determinado instante. E tem que haver alguma interesse, alguma relação entre as partes. Então, eu vou vender um chaveiro. Né? Vou vender um chaveiro. Então, apareceu um interessado, então eu marco com ele no metrô, às 5 horas da tarde, né? E vou lá vender a chave. Então, no metrô é o lugar. 5 horas da tarde é o tempo. E o interesse é o comércio entre a chave e o dinheiro. Né? E então, se extrapolarmos isso, né, são os 3 parâmetros dos cenários que acompanham a nossa existência corpórea, que são tempo, lugar e matéria. Né? Então, lugar, temos que estar no mesmo lugar. Sincronizados, no mesmo tempo e com algum interesse material. É entre esses 3 elementos, né, espaço, tempo e matéria, que compõem o mundo que vivemos. E esse cenário ele vai mudando a cada instante, por quê? Porque são extensas as relações a serem reajustadas, afinadas e desenvolvidas. É claro que essas relações elas não são perfeitas de imediato, portanto, elas são transformadoras, elas são construtivas, elas são reformadoras. Então, num primeiro momento, nos relacionamos, não muito bem, depois nós vamos ajustando esse relacionamento através, principalmente, do perdão, para que haja a possibilidade do reajuste, né? Até que, de todo esse relacionamento nesse cenário, atinjamos a essência dos sentimentos, que é o que ele comenta, o amor. Né? E isso exige, vamos retomar de novo, exige uma combinação, né? uma combinação de lugar, tempo e interesse. É esta a obra de Deus. Deus, o tempo todo, ele está criando para cada um de nós, né, oportunidades para que nós reajustemos esses relacionamentos. Esse reajustar se chama ajuste, se chama justiça. Então, o tempo todo, nós estamos sendo elementos da justiça
uns para com os outros, um ajuste para com os outros. Por isso que o distanciamento entre esse modelo que Deus previu e efetivamente o que nós praticamos tem uma diferença. Essa diferença é o sofrimento, é a dor para que isso se aproxime. E quem é que estabelece o ritmo desse reajuste, desse ajuste? Nós mesmos. Nós é quem aceleramos ou retardamos essas oportunidades, através da prática ou não do perdão, né? A prática do perdão nos abre oportunidade de que apareçam novas oportunidades, distintas, para novos ajustes. Enquanto que o orgulho, o ressentimento, o melindre, impede, retarda esses ajustes, porque não vão surgir novas lições se não tiverem resolvidas as antigas, né? E nessa altura toda aí, todos esses elementos, matéria, lugar e tempo, são variáveis que compõem o quadro o tempo todo. É claro que a variável material é que às vezes chama atenção, porque essa nós temos deliberações a ser feitas, né? Nós podemos abrir mão ou não, buscarmos ou não. Agora, tempo e lugar não nos pertencem, né? Aliás, nós nem refletimos muito a respeito de tempo e lugar, porque são duas coisas que desde que nascemos estão aí e nós nem questionamos, né? Simplesmente sabemos que existem. São aqueles juízos a priori, né, que Kant fala, né, que Santo Agostinho fala do tempo, né? Eu não sei explicar, mas eu sei o que é, né? É a questão intuitiva do tempo e da mesma forma do espaço. Então, vamos, para ilustrar o que a gente está comentando, né? Vamos aproveitar aqui, ler um trecho muito interessante do livro Técnica de Viver, do espírito Kelvin Van Dine, né? Psicografado pelo Valdo Vieira. Bolso e vontade. Vive a tristeza com você? O desalento é seu hóspede íntimo? A modorra lhe trai a iniciativa? Colha do chão a esperança renascente. Arrebate ao lixo os trapos de sua serenidade. Seus celeiros não estão vazios. Há filões inesgotáveis para serem explorados no subsolo do seu espírito. Recompõe o rosto, reaja. Viver é reagir a cada movimento constrangedor, a toda circunstância aflitiva, a qualquer contratempo inesperado, para se respirar a plenos pulmões, sedimentando as obras remissoras. Pensamentos de raízes enfermiças só podem dar olhares desendereçados, palavras de inflexão disforme, gestos discordantes. Surgem edificações inéditas no palco dos ensaios do mundo, quando se conjugam na criatura a orientação entusiástica do espírito e a disposição natural do corpo. Esse ajuste indispensável em todas as realizações de profundidade, mormente, principalmente naquelas que visam a imortalidade, depende sempre de decisão, que se origina de uma consciência para depois contagiar outros destinos. Favoreça encontros dessa natureza em seu cosmo interior. Ânimo e trabalho. Harmonize corpo e alma. Predisponha-se à construtividade do melhor. Vale observar que o homem, quando renasce na carne, não dispõe de nenhum bolso no corpo. Constitui o bolso invenção puramente humana. Urge ter cuidado com ele, ver-lhe o tamanho, funções e qualificações na experiência diária. O bem coloca acima do bolso mais rico a vontade resoluta da pessoa mais anônima. Poucos influem as oportunidades externas para liderarem serviços. Paira, acima de tudo, o ensejo que a consciência confere a si mesma para fazê-las. Você dita o seu destino.
As resoluções são nossas atitudes íntimas, mais sérias por morais, mais comuns por internas, de maiores consequências por surgirem na gênese da vida individual, a emoção. Os sentimentos são alavancas negativas ou positivas, que sustentamos para o melhor ou para o pior, onde estamos. Já denuncia um ponto fraco nas barreiras espirituais de alguém a atitude de se defender a todo instante, de todos e de tudo. Quem age do bem já se resguarda na força do exemplo. O fruto é o cartão de identificação e, ao mesmo tempo, o escudo constante da árvore. Seu endereço na terra não é a casa ou o número que lhe dão referência pessoal. É a corrente de forças simpáticas aplicadas por você no progresso e na felicidade da província de ação onde você vive, e que lhe acompanham os mínimos movimentos, assegurando-lhe um lugar ao sol da verdade eterna. O que, no fundo, ele está dizendo é que somos riquíssimos pela nossa própria natureza. Somos filhos de Deus. Somos classificados na doutrina como co-criadores. Não somos vaquinhas de presépio. Não somos obedientes sem o uso da própria razão. Somos seres, filhos de Deus, a co-criar, a se desenvolver, a aplicar a inteligência, a agir, pensar em harmonia com o Criador. Não temos que abaixar a cabeça e ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Nós temos por mote, por motivo, por ação, a ação propriamente dita do Espírito, a manipulação, a criação, a gênese, a transformação. Somos, repita-se, filhos de Deus. Todos nós temos uma maturidade de consciência, todos nós temos mediunidade, ainda que só intuitiva, mas que nos coloca em contato com os nossos orientadores, que todos temos um, que nos induz a termos as nossas próprias opiniões e a termos as nossas próprias iniciativas, a caminhar pelos nossos próprios pés. Somos donos do próprio destino. Temos que e vamos responder por aquilo que fazemos. Portanto, que essas decisões sejam pautadas no seu íntimo. No seu íntimo. É o que Kant chama de maioridade moral. É quando nós fazemos aquilo que temos vontade. E a vontade é o fruto da razão. E a nossa razão de espíritas em especial, ela é mais rica ainda, pois detemos o conhecimento de tudo que pode nos ocorrer além da morte. Então, essa fé no futuro é que pauta as nossas ações presentes. O mundo é otimista. O que significa otimista? O mundo é o ótimo. Tudo que acontece é o melhor que poderia ser, pela própria indução de Deus. Se Deus está sempre nos estimulando a fazer o melhor, fazemos ou não de acordo com a nossa própria consciência, somos induzidos a fazer o melhor. O melhor do melhor é o ótimo. Então, estamos sendo o melhor que podemos agora, nesse instante. Nesse instante. Podemos, no instante seguinte, ser melhores ainda. A atração para o bem, ela existe. Induzidos para isso, estamos sendo induzidos. Estamos tendo oportunidades o tempo todo de encontros. Encontros. A teoria dos encontros, ela é pautada num filósofo muito conhecido, muito lido e muito interessante, mencionado inclusive na doutrina, que é Spinoza. A teoria dos encontros, ou seja, eu encontro o mundo e modifico o mundo. O mundo me encontra e o mundo me modifica. Se eu não existisse,
o mundo seria diferente, assim como eu também seria diferente. Na pauta de Spinoza, ele fazia uma distinção entre os encontros agradáveis que nós deveríamos buscar e os encontros desagradáveis que deveríamos evitar. E fazemos isso de uma forma consciente ou inconsciente. Só que esses encontros desagradáveis que nós evitamos, chega um momento que Deus fala, opa, tem que encontrar o desagradável. Né? Ah, mas eu vou evitando. Ah, você vai evitando? Então tá bom. Então esse encontro vai ser de uma forma que você não vai evitar mais. É através da família. Então, se muitas vezes evitamos demasiadamente os encontros para os reajustes, cuidado, eles podem virar mais constantes do que nós imaginemos. Então, aproveitemos as oportunidades e é o nosso desafio de conviver com os desencontros que nos geram dissabores, né? E é aí o limite do nosso entendimento e, portanto, carecemos de Deus para aprender a mudar esse encontro desagradável num encontro afetivo. Sabe-se quanto tempo vai demorar. Tudo é uma questão de aproveitar as oportunidades. Aproveitemos todas as nossas e que tenhamos uma boa semana. Terminando nossas reflexões com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.